Então, gente, vamos para iniciar mais uma aula, né? Mais um conteúdo. Aí, mais um livro que estaremos trazendo aqui. E hoje, o livro de Amós. Isso. O livro de Amós, com bastante peculiaridade, bastante coisas interessantes para que possamos estar falando aqui. Então, vamos lá. O livro de Amós, né, como já vemos, a autoria dada ao próprio Amós, o livro. O nome Amós, ele tem no hebraico um peso, uma conotação de peso ou carga. Bem, data, acredita-se que Amós tenha profetizado entre os anos de 765 a.C. a 755 a.C., durante o reinado de Jeroboão II. O primeiro versículo já sugere que pelo menos 2 anos se passaram entre uma ocasião, né, em que ele recebeu uma visão do capítulo 1 e a ocasião em que ele escreveu o livro. O nome do livro, que carrega ali o nome do profeta, como já foi falado, seu nome significa em hebraico carga ou peso, e carrega um significado muito importante, pois a mensagem levada ali, o peso levado por este homem para levar a mensagem. O livro de Amós é recheado de profecias, a maioria das profecias para o reinado do norte, que é Israel e Samaria. Para entender as profecias deste livro, é necessário compreender o cenário que as pessoas vivem nesta época. Aqui um ponto muito crucial. Eu estou sempre falando aqui nas nossas aulas sobre essa questão de tempo, das coisas acontecendo. Muitas pessoas gostam de pegar profecias do Antigo Testamento, relatos do Antigo Testamento, e exportar para o dia de hoje. Porém, se não fizer cautela, acabamos entrando em algo que já passou, uma profecia que não se pode trazer para o tempo de hoje. Então, é um alerta gigantesco que temos que fazer aí, tá bom? Bem, o povo estava vivendo, nesta época, muito bem financeiramente. As pessoas eram ricas e tinham ali, não tinham uma instabilidade política, porém, a vida espiritual estava totalmente destruída. Eles estavam cultuavam, né? Eles estavam cultuando ao culto a Baal, entre outros deuses. Isso é algo que recorrente, né? Até mesmo na tirada de Deus, tira eles do Egito, isso se torna recorrente aos cultos, e quando eles assumem ali Canaã, ou a terra prometida, as pessoas que estão ali, eles acabam adotando esses deuses falsos, e isso ficou algo assim rotineiro. O livro de Juízes, por exemplo, relata muito isso, sobre as oscilações do povo de Israel, que eles recebiam o perdão de Deus, que a pouco estavam apostatando da fé, idolatria, e aí entrava em uma escravidão, eram
serviam outras nações, daí clamavam, e depois Deus libertava e entrava nesse ciclo novamente. Tá? Eles estavam nessa prática, exatamente nesse cenário em que o profeta Amós vem profetizar, condenando as práticas idólatras do povo, que pedindo para que o povo se arrependesse de seus pecados. Assim como outros profetas vieram também falando contra a idolatria, também Amós tem esse cuidado de falar contra a profecia, contra a idolatria, porém tem um mais aqui, tá? Na época, os ricos, eles aproveitavam dos mais pobres. Havia, literalmente, uma injustiça social. Durante pelo menos 40 anos, ali, o reino não sofreu nenhuma ameaça militar significativa. Durante nesse período aí, o Egito, a Babilônia estavam enfraquecidos. A Síria estava em pleno declínio após a morte de Haddad-Merari. Terceiro, apesar de grande parte da mensagem profética de Amós ter sido dirigida ao Reino do Norte, Amós também denunciou o pecado de Judá. Parte importante do seu ministério profético foi cumprida em Betel, o centro da idolatria e apostasia religiosa no reino de Israel. Bem, tema deste livro, que é muito importante anotarmos: angústia do pobre, corrupção judicial e idolatria. O palco da ação ali do profeta. Os principais acontecimentos ocorreram no reinado do norte. Lá, ele exerceu o seu ministério profético. Ele profetizou nas ruas, longe das mansões luxuosas dos ricos e famosos, cujo estilo de vida ele condenava. As mulheres, na época, que falaremos um pouquinho mais à frente, viviam com roupas chiques. Os homens ostentando carnes caras, vinhos e etc. Em Amós capítulo 4, versículo 1 em diante. E o sentido da ação deste homem, desse profeta, em sentido bem real, a palavra ação em Amós acontece no coração de cada ouvinte ali. No corações endurecidos pelo egoísmo e pela ganância, os corações tocados pela necessidade dos pobres e oprimidos. Personagens. E, claro, centralizar todo ele em Amós, pois está como o principal personagem ali. E falando sobre Amós, o nome, como já foi bem dito, Amós significa peso ou carga. Ele profetizou durante o reinado do rei Uzias, em Judá, e no período do rei Jeroboão II, no reinado do norte. Amós era um leigo, um boiadeiro, em Tecoa. Aqui tem algo interessante que eu quero abordar e creio que mais à frente vocês vão entender melhor. Muitas pessoas até
no tempo de hoje, gosto até de pegar Amós, citar Amós, para dizer, Deus usa qualquer um. Não, é boiadeiro, é humilde. Ei, aqui, ser humilde, trabalhar como pedreiro, trabalhar como borracheiro, ou catando lixo, sei lá, ele não isenta ninguém de profundidade da palavra. Isso é um erro cometido para uma falsa humildade. Humildade não tem nada a ver com isso. E nota-se mais para frente que este homem, mesmo sendo boiadeiro, mesmo trabalhando em alguns serviços ali, ele é conhecedor da palavra. Mas vamos lá. Tecoa é localizada, né? Era localizada cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, onde ele era conhecido e criador de ovelha. Amós, capítulo 1, versículo 1 em diante, fala sobre isso, e também no 7, né? Capítulo 7 fala sobre isso, 7:14. Ele era também como um colhedor sicômoros, né? Sicômoros. No capítulo de Amós, capítulo 1, versículo 14, fala sobre isso. A primeira atividade de Amós já diferencia ele dos demais. Possivelmente, ele era bem rico, pois não se tratava de um simples boiadeiro, de alguém assim que só cuidava, só estava ali. Porém, na segunda atividade, ele se identifica com os pobres, pois esse é o tipo de figo era comum, era alimento dos pobres. E foi assim que Deus, com muita sabedoria, escolheu este homem para falar aos ricos de Israel sobre os pobres, a opressão praticada na terra de Israel ali. O profeta Amós foi incorporado repentinamente das suas raízes humildes. No campo, ele recebeu a incumbência, ou a carga, né, de servir como profeta de Deus. Capítulo 7 aí de Amós, 14, fala sobre esse chamado aí. Embora ele fosse original da cidade de Tecoa, em Judá, ponto muito importante aqui, a maior parte do seu ministério ele realizou no Reino do Norte, em Israel. E os contemporâneos dele, tem aí Oséias, Miqueias, Isaías, Jonas, nesse tempo. Logo na introdução do seu livro, o profeta Amós ele informa os leitores que as visões que ele teve da parte do Senhor ocorreram 2 anos antes do grande terremoto. Esse terremoto que ocorreu durante o reinado de Uzias foi um evento memorável. Foi lembrado pelo profeta Zacarias como um ato de julgamento divino. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Você pode estar lendo. Embora ele não tivesse treinamento formal, a sua profecia contém passagens de grande beleza literária e talento de oratória. Um exemplo é pegarmos aí Amós capítulo 7, versículo 14. Isso. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta,
nem discípulo de profeta. Eu cuido de gados e colho sicômoros. Então, aqui ele já está falando, ó, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Então, tem uma rebusca. Apesar de muitos quererem pegar isso para dizer, não sou profeta, não, eu não sou. Isso acaba sendo até pegado para enganar muitas pessoas. A falsa humildade, o falso profeta ali, não, e muitos até usam a palavra não, porque profecias, porque isso, porque profecia não, teologia, isso, aquilo, porque ser teólogo é ser frio, se engana. Até porque o próprio Amós nos mostra um pouco diferente. Vamos lá. O chamado de Amós para o ministério lembra, em alguns aspectos, a convocação de outros homens de Deus, como Isaías, Jeremias e Paulo de Tarso. O profeta Amós testificou sobre a convocação da seguinte forma: mas o Senhor me tirou de pós o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amós 7:15. 7:15. Assim, entendemos que foi Deus soberanamente que chamou Amós para exercer esse ofício de profeta. O profeta Amós demonstra um conhecimento muito bem além de Deus. E a história do povo da aliança. E aqui é que, logo atrás eu falei sobre essa suposta, essa falsa modéstia de muitos, aí não, porque eu quero ser profeta, eu sou profeta, teologia não serve de nada. Porém, profeta sem conhecimento teológico, sem conhecimento da Bíblia, ele pode falar em outras línguas, mas é vento levado por doutrinas falaciosas. Por que eu digo isso? Porque, principalmente nesse tempo de agora, quantas pessoas têm se levantado com esse discurso de não, porque a palavra mata, isso, aquilo e aquela coisa toda, porém não sabem do que falam, o que falam e por que falam. E trazem coisa do Antigo Testamento para o Novo, fazem rituais. E o que você mais vê são rituais assim, meio que totalmente fora do contexto, igrejas, templos, usando algumas coisas que já foram tiradas, mas estão usando. Mas por que isso? Porque não conhecem a palavra, evitam estudar a palavra e têm resistência à palavra. Esse é o grande problema. Eu sei que tem aí as situações como as denominações, cada denominação tem ali o seu viés, cada igreja, cada lugar tem ali o seu seus pontos, né, críticos e pontos a serem colocados. Porém, quando você foge do que eu sempre falo isso, olharmos para os textos bíblicos como tempo, cultura, o tempo que aconteceu, a cultura, para quem foi, como chegou, porque a Bíblia não é feita de palavras vazias ou textos isolados. E tem muita gente pegando textos isolados para fazer doutrina no tempo de hoje. Sempre houve? Sim, sempre houve. Porém, no tempo de hoje está cada vez mais absurdo essa questão aí. Então, Amós, ele tinha conhecimento da história, do povo, da aliança. Em sua profecia, Amós faz várias referências de fatores narrados no Pentateuco.
E era necessário para não só os profetas, não só aquele, mas o povo de Israel sempre teve essa cultura de aprender ali na transição, nem que seja oral, sobre os preceitos de Deus, sobre principalmente a Torá, sobre a lei mosaica entre eles. Então, não é qualquer coisinha assim, não. Um exemplo, ele se referiu à destruição de Sodoma e Gomorra, em Amós 4:11. Ele fala sobre, de Êxodo, Amós 3:1, a conquista de Canaã, Amós 2:9, e menciona Isaac, Jacó e José, em Amós 7:16, e 3:13, 5 e 6. Então, aqueles que não sabem o que estão falando, cuidado, cuidado. É uma preocupação mesmo com aqueles que dizem Senhor, Senhor, eis que eu te digo, ou Deus me mandou falar. Cuidado, porque tem muita coisa fora de contexto aí, e muitas pessoas, abrindo espaço aqui, tem muitas pessoas usando, distorcendo a Bíblia, usando um exemplo clássico, falar em mistério. Isso se tornou meio que, é Deus falando, é só falar em mistério, porque aí causa um impacto. Porém, se você fala em mistério, isso está na Bíblia, isso é bíblico. Se você fala em mistério e não há uma interpretação, então isso não está edificando ninguém. Precisa ter. E o povo anda muito enganado hoje, e anda assim, qualquer pessoa que berra, grita, que fala, eis que te digo, já causam pavor e causam medo, e as pessoas seguem. Vamos lá, as mensagens do profeta Amós. O profeta Amós, ele censurou a condição ali que estava acontecendo em Israel. Primeiramente, social, moral e religiosa. O ciclo, como eu já falei, o ciclo de Israel, eles viviam essa questão, principalmente a religiosa. Desde quando saíram do Egito, a esse ciclo, assim, meio entra rei, ou entrava juízes, saía juízes, o povo de Israel, ele entrava numa idolatria, apostatava-se da fé, eram levados escravos, depois Deus levantava alguém e eram libertos, depois de um tempo eles voltavam a fazer, e esse ciclo em Israel continuava ali. Tá? Bem, os seus apelos para o povo se arrepender e as condições da destruição de Israel tornaram muito popular na época. Por quê? Ele profetizou no auge do sucesso material e político em Israel. Eles desfrutavam de um reinado próspero, que era o de Jeroboão II, que havia se expandido o território de Israel e tinha protegido das ameaças externas. Contudo, Oséias observou que eles estavam se esquecendo de Deus, devido ao enriquecimento financeiro, como já havia sido mencionado até por Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir dali do 4 até o 10, e Oséias, capítulo 2, versículo 5 ao 13. Amós acusou fortemente as classes ricas e privilegiadas que usavam o seu poder para explorar os mais pobres, e citou várias infrações ali. E estimulação social e legal específico da lei
mosaica, ou da lei de Moisés, também conhecido como a Torá, o Pentateuco. Ele também condenou a falsa religião praticada no altar de Betel. Como resultado, Amazias, o falso sumo sacerdote de Betel, opôs-se vigorosamente contra ele. Está aí no 7, isso, no 7, capítulo 7, do 1 ao 17, fala um pouquinho sobre. Profeta, as profecias, né, ali, que davam um cunho messiânico, né, falando sobre Messias. Também é muito significativa a forma com que as profecias de Amós revelam o nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta falou sobre a restauração, um governo e um juízo que só encontram o seu cumprimento pleno e final em Cristo. Não apenas na sua primeira vinda, mas também no seu retorno em glória para estabelecer o seu reino universal no novo céu e nova terra. Claro, um claro exemplo disso é o modo com que Tiago interpretou as palavras do profeta Amós, ali no concílio de Jerusalém, quando ele entendeu que a restauração do tabernáculo de Davi, da qual o profeta Amós falou, se cumpriu quando os judeus e os gentios foram chamados à salvação como um só povo de Cristo, para proclamar o evangelho pelo mundo inteiro. Aqui eu volto novamente. O peso que leva o nome de Amós, né? Peso e carga de levar essa mensagem que depois seria colocada ali no Concílio de Jerusalém por Tiago, e assim dando mais ênfase a isso. Bem, os principais acontecidos aqui, eu quero pegar alguns pontos para estarmos citando. O terremoto. Aqui é algo curioso, há algo muito curioso. Não é comum ter um terremoto registrado na Bíblia. Porém, em Amós, temos um registro. O ministério do profeta começou 2 anos antes do terremoto. Mas, por quê? A mensagem do profeta sobre o castigo foi motivo de escárnio em Israel. As gerações que as coisas... As gerações não. Notório que as coisas não andavam bem assim. Pois como as mensagens de Amós ainda ecoava um terremoto estrondoso, um tremendo terremoto se abateria sobre a terra de Israel. Uma lembrança divina de que tudo isso anunciado neste mundo é transitório e vulnerável. Outro ponto aqui é o termos, né, vacas de Baçã. O que seria as vacas de Baçã?
um termo usado ali por Amós. As profecias contra as vacas de Baçãs se encontram em Amós 4. As vacas, essas vacas de Baçãs, eram as mulheres de Samaria, as quais, para continuarem viver em luxos, incitavam seus maridos a defraudar e a oprimir os que tinham condição mais humildes, vulneráveis. Pediam aos seus amos ou aos seus maridos que lhe obtivessem as coisas que desejavam para levar a uma vida luxuosa, aquele confronto ali entre aquelas mulheres, cara, uma querendo ser mais luxuosa do que a outra, e assim por diante. O Altíssimo, porém, não encarava como favorável tal injustiça. Ele é santo, limpo e puro. Nosso Deus é santo, limpo e puro. E por isso jurou pela sua santidade que agiria contra as vacas baçantes. Isso é contra aquelas mulheres. Elas seriam violentamente arrancadas de Samaria, como que com ganchos de açougueiro. E as remanescentes sobreviventes, como que com anzóis menores. Então, o inimigo ali impeliria tais mulheres através das brechas feitas nas muralhas da cidade conquistada. Afinal de contas, o que é Baçã? Baçã era uma terra fértil que era situada a leste do Rio Jordão. Essa planície era celebrada por ser um local bom para a criação de gados e ovelhas e carvalhos. O significado da palavra Baçã é exatamente isso: terra fértil. A terra de Baçã ficava próximo ao reino de Seom, dos amorreus ali, e de Og. Em Números 32, versículo 33, aí, página, que é o que seria, então, as tendas de Davi, ou a tenda de Davi, citada aí em Amós 9, temos a profecia sobre, muito interessante, né, sobre essas tendas, sobre a tenda. Desculpa, sobre as tendas não, sobre a tenda. Tá? E aí tem, aquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas. Tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Deus realmente quer restaurar o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi. Inclusive, é profetizado também no Novo Testamento sobre isso, em Atos, né? Atos dos Apóstolos 15. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Como isto, concordo com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, levantarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantarei-lo das suas ruínas e a tornarei a edificá-lo. O que tinha de
tão importante nesse tabernáculo de Davi? Vamos dar uma listada aí nessas características que dá referência à profecia e também dando uma conotação apocalíptica sobre o tabernáculo de Davi, diferente de posteriores, né? Vamos lá dizer assim. Trouxe, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda de Davi, que Davi lhe tinha amado, e ofereceu holocausto e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer holocausto e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo. Abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu a todo Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho, e pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Vamos lá. Característica 1 dessa tenda de Davi. Característica 1, sacrifícios pacíficos. No interior do tabernáculo de Moisés, havia sacrifícios de animais. No interior, no tabernáculo de Davi, conforme 1 Crônicas 16, 1 ao 4, em cima, onde lemos, os sacrifícios e holocaustos pacíficos queimados passam a ser pacíficos. Significa que os sacrifícios de animais dá lugar agora ao sacrifício vivo de louvor, agradecimento e alegria. Deus introduz uma nova ordem de adoração para estabelecer a sua presença. É exatamente por isso que, muito tempo depois, o Espírito Santo nos pede, através da narrativa de Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão total de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Seguindo aí outra característica do tabernáculo, ou da tenda de Davi, característica 2, o véu não existe mais. O tabernáculo de Davi não possuía véu que guardava o lugar santíssimo do Santo de Santos, que continha a Arca da Aliança. Outra característica muito interessante aqui. E até mesmo trazemos para quando a morte de Cristo, o véu se rasga, tirando essa separação. Aonde somente um sacerdote designado entrava uma vez por ano. Portanto, o acesso em adoração e intercessão tinha uma mediação. Mas agora era livre no tabernáculo de Davi. A Bíblia é realmente fascinante, porque aproximadamente 100 anos depois, na ocasião da morte de Jesus, Deus confirma a mesma ausência do véu, como já falei, resgatando do tempo. Terceira característica é a Arca da Aliança.
Isso é, a presença de Deus ali. O tabernáculo de Davi, ainda conforme 1 Crônicas, capítulo 16, de 1 ao 4, possuía a arca de Deus no seu interior. A arca representa a mais importância de tudo ali. A presença de Deus. Ao se construir uma igreja, não adianta erguer um templo monumental, só paredes, contudo, o que há de mais confortável e moderno ali na estrutura não vale nada se a presença de Deus não estiver ali. Não adianta nada. Ter shows, parede bonita, uma igreja com muitos... Se não tiver presença, não adianta. Pode ser a igreja mais bonita que for. O tabernáculo, ou Sukkot, em hebraico, que significa tenda, de Davi era simples, mas a presença de Deus estava lá. Este mesmo tabernáculo que Deus quer restaurar no fim dos tempos, promete também uma presença física do Messias, Jesus Cristo, se assentando no interior. Característica 4, a quarta característica ali da tenda, ainda continuando com a presença, né? Nessa quarta característica, algo tremendo e dito por Deus em Amós 4, em Amós capítulo 9, Amós capítulo 9, versículo do 11 ao 15, é que todos os gentios que não que são chamados pelo meu nome, ou seja, o tabernáculo de Davi era aberto a todas as nações, seja judeus, seja gentios, abriam as suas portas para todos que estavam, que desejavam adorar a Deus, mostrando ainda, mostrado, né, ainda no Velho Testamento, que Deus nunca fez exceção de pessoas. Não confunda exceção de pessoas com aceitar qualquer coisa. Não é isso. Não tem nada a ver. Deus ainda requer santidade, requer um povo limpo e mudança nas nossas mentes, principalmente. A palavra mantém esta promessa para o povo no nosso tempo. Quinta característica aí houve uma renovação da música, isso é, de louvores. Deus inseriu no tabernáculo de Davi uma nova ordem de música, adoração contínua dentro da tenda. Portanto, desde então surge um novo modo de adoração ao Pai. Aí podemos até ler 1 Crônicas 16, 4 ao 6, que diz assim: e pôs algum deles por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo depois dele, Geiel, caminhamos para
o fim, né? E esse é o livro de Amós, que fala muito, tem muita coisa para ser aprendida num livro maravilhoso. Bem, essa foi a aula de hoje.